tudo bem com vocês? Hoje eu quero discutir um pouquinho sobre essa questão de música secular e música cristã. Muitos grupos de cristãos entendem que nós não podemos escutar músicas seculares, né? O que seria música secular? Aquela música que não é feita para Deus, é a música pop, a música do cantor que está aí na mídia, que faz os shows, enfim. Por que alguns cristãos escutam esse tipo de música? Porque na verdade eles nem sequer fazem essa separação, né? Uma tradição mais reformada, como os presbiterianos e alguns outros grupos que eu também não vou citar aqui para não ficar muito longo, mas eles entendem que a nossa vida deve ser um culto diário a Deus, é aquela ideia de corandeo, né? De você viver o tempo todo diante da face de Deus em qualquer coisa que você faça. Tem um texto muito conhecido do pastor John Piper, onde ele fala sobre você beber suco de laranja para a glória de Deus. Ou seja, o conceito ali, a ideia é de que qualquer coisa que você faça, você deve fazer para a glória de Deus. E nesse sentido não existe essa separação entre o que é secular e o que é sagrado. Tudo é santo, tudo é sagrado, desde que feito para a glória de Deus, com consciência e com filtro. E qual seria esse filtro? O filtro pode ser muito bem o de Filipenses 4:8, né? Tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama. Se algum louvor há e se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E baseado nisso, a gente tem a liberdade de escutar diversos estilos musicais. Você não precisa ouvir só aquela música que é feita para ser tocada na igreja, chamados louvores ou música gospel. A gente, como cristão, tem liberdade de escolher o que é que nós vamos ouvir. Nós também entendemos que Deus, ele deu dons aos homens, e isso não se perdeu por causa do pecado. Claro que esses dons e a capacidade do homem utilizar esses dons foi afetada por conta do pecado que entrou no mundo, mas o homem ele não perdeu completamente aquela imagem de Deus que havia nele, ainda tem um resíduo, um resquício da imagem de Deus. E isso pode ser visto em coisas boas que os homens fazem, mesmo não sendo cristãos. Por exemplo, um cirurgião que faz uma boa cirurgia, que faz um bom atendimento. Tem aquela ideia de Lutero, né, do sapateiro que faz um ótimo sapato e vende por um preço justo. Então, mesmo quando uma pessoa não se considera cristã, ela ainda é capaz de fazer coisas boas. E isso se deve a esse conceito de graça comum, que é uma parte, uma porção da graça de Deus que não é a graça salvadora, mas é uma graça que permite às pessoas ainda exibirem um pouco dessa imagem de Deus em suas vidas. Com base nesse conceito, a gente entende que pessoas que não são cristãs são capazes de produzir boas músicas ainda, assim como são capazes de fazer uma boa comida, de fazer um bom atendimento ao público no seu trabalho. Então isso é uma parte da imagem de Deus em nós, e isso não se perdeu completamente, embora tenha sido um pouco manchado, muito manchado pelo pecado. Sobre esse conceito de não poder escutar músicas chamadas seculares, se a gente fosse pensar assim, a gente também não poderia ir ao cinema, também não poderia utilizar o celular porque foi desenvolvido por uma pessoa que não é cristã ou que não é salva. Então a gente precisa olhar para essas coisas com um pouco mais de maturidade, com um pouco mais de cuidado, para a gente não acabar caindo no legalismo, de uma listinha de coisas onde você pode fazer isso, isso e isso, e você não pode fazer aquele outro, porque esse é pecado e esse não é pecado. Claro que a Bíblia fala claramente sobre coisas que são e que não são pecado. Mas você não vai encontrar um versículo da Bíblia dizendo para você não ouvir música secular. Essa palavra nem sequer existe no vocabulário bíblico, né? Então, eu acredito que a Bíblia nos convida, como cristãos, a fazer uma análise daquele conteúdo que a gente está consumindo. Você pode escolher qualquer tipo de música para você ouvir, desde que você passe no filtro. Sobre o que essa música fala, né? Tem músicas maravilhosas que foram compostas por pessoas que não têm um relacionamento com Deus, mas que falam sobre a beleza da criação, que falam sobre amores verdadeiros e profundos e sacrificiais. Tem várias canções, principalmente brasileiras, que falam sobre a beleza do Rio de Janeiro, né? Aquela música do Leme ao Pontal, do Tim Maia. Ele faz uma passagem ali por toda a orla do Rio de Janeiro, ele vai falando sobre as belezas, que não há nada igual. Esse tipo de música eleva a glória de Deus, porque fala sobre a beleza da criação, fala sobre a sabedoria de Deus ao criar essas coisas. E nós temos outros exemplos, né? Como músicas verdadeiramente românticas, que tratam o amor não como uma idolatria, mas como um amor sacrificial. Então, a gente é livre para fazer esse tipo de filtragem, para fazer esse tipo de análise. Quer ver uma música brasileira que fala sobre um amor puro e nobre? Aquela música Carinhoso, do Pixinguinha e João de Barro, né? Ele vai falar, dentre tantas coisas, meu coração, quando te vê, bate tão feliz, né? E os meus olhos ficam sorrindo, pelas ruas vão te seguindo. Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso, e por aí ele vai. Então realmente é uma poesia, é algo muito belo. Não há nada de pecaminoso em você escutar músicas que foram escritas não para um contexto de culto, não para um contexto de adoração, mas que exaltam certos pontos, certas belezas que a palavra de Deus nos aponta como sendo parte do caráter de Deus,
que são o amor, a natureza, a criação e muitos outros aspectos, a esperança, a nobreza, tantos outros valores que se relacionam com o caráter de Deus. Então, desse ponto de vista, a gente tem liberdade para escutar o que a gente quiser, desde que passe no filtro. Então, você não vai ouvir ali uma música com uma letra vulgar, com uma letra banal, com uma letra que diminui o outro ser humano, com uma letra sexualizada, né? Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado. Mas você tendo esse filtro, tendo esse cuidado, a gente é livre para escolher, a gente é livre para desfrutar dos dons que Deus deu aos homens. A gente sabe que muitas pessoas até preferem trabalhar com essas listinhas do que pode e que não pode ser feito, né? Mas Deus nos deu também um cérebro, Ele nos deu uma inteligência, Ele nos deu o conhecimento da Sua palavra, para a gente ter liberdade de desfrutar das coisas que Ele fez, das coisas que Ele concedeu aos homens. Então tudo isso é muito interessante, né? A forma como Deus criou as coisas, como Ele nos deu autonomia, sabedoria e discernimento para a gente exercer nessa terra. Se você tem dúvida se aquilo que você está ouvindo é lícito, é legítimo ou não, é só você se perguntar se isso te aproxima ou te afasta de Deus. Com certeza essa resposta já vai te dar um bom norte. E realmente tem algumas músicas que a gente escuta que deixam aquele peso no coração, aquela tristeza, você fica com raiva de todo mundo, fica sentindo que a sua vida não tem valor, não serve para nada. E tem outras músicas que, mesmo não sendo cristãs e não sendo de adoração, te elevam, te fazem pensar mais sobre as coisas de Deus, te fazem refletir, te fazem lembrar do Criador. Então essas músicas valem a pena, né? Inclusive, tem muitas músicas ditas louvores ou ditas de adoração, de culto, que se você fizer essa mesma análise da letra e colocar no filtro, você vai ver que falam sobre inveja, falam sobre coisas que a Bíblia não fala, falam sobre ganância, sobre Deus te dar muitas coisas, muito dinheiro. Então, na verdade, tudo está resumido nesse filtro. Não importa se a música é cristã ou secular, vamos usar essa palavra. O que importa é se essa música, qualquer que seja ela, te aproxima de Deus, te faz pensar sobre as verdades eternas. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Comenta aqui embaixo se você já sabia desses termos, dessas coisas, dessas divisões. E me diz também qual é a sua visão sobre isso. Se você acha que está tudo bem ouvir as músicas chamadas seculares, ou se você também é daquelas pessoas que acham que a gente não deve se misturar com a cultura. Também comenta aqui embaixo qual é o assunto da cultura pop que você gostaria de ver aqui nesse canal. Tchau, tchau, fiquem com Deus e obrigado pela companhia.